Já ficou escolhendo ovo de Páscoa, escolhendo e depois se arrependeu? Já contratou um empregado, ficou escolhendo e depois se arrependeu? Você já ficou escolhendo ovo de Páscoa e depois você se arrependeu? Conta pra mim. Quais são os critérios que você usa para escolher ovo de Páscoa? Tem gente que escolhe pela embalagem, e agora tem ovo até de time de futebol, né? Criança às vezes quer o ovo de Páscoa pelo brinquedo que vem dentro. Tem gente que escolhe pelo preço, deixa ir lá e pegar o ovo de Páscoa mais barato que tem, né? Agora, tem gente que escolhe porque aquela marca é chique, eu vou dar de presente, ele vai impressionar. Quais são os critérios nos quais você escolhe o ovo de Páscoa? Conta pra mim, já aconteceu de você comprar aquele ovão enorme, abrir e tem um bombonzinho assim dentro? Comigo já. E o bombom nem embrulhado tava, nem embrulhado. Tinha 2 bombonzinhos assim dentro. Foi uma decepção tão grande, né? Aquele ovão de Páscoa caro a beça, de uma marca famosa, né? E de repente não tinha o ovo de Páscoa, não tinha nada dentro e foi uma decepção muito grande, né? Minha maior dificuldade, na verdade, não é conseguir funcionários. Ninguém quer trabalhar por comissão. É verdade, Luciana. É muito difícil a pessoa querer trabalhar só por comissão. Geralmente, quem trabalha apenas por comissão também é empresário, é o autônomo, né? Aquele famoso representante comercial que também corre riscos junto com você. E a comissão tem que valer muito a pena para eles aceitarem, a empresa tem que ser muito sólida. Porque o risco de ser empresário é do empresário, né? Então, não dá para a gente ter um empregado trabalhando apenas por comissão, porque aí você está compartilhando com ele o risco da tua empresa. Isso acontece, mas acontece quando ele também é empresário. A forma com a qual você escolhe os ovos de Páscoa tem tudo a ver com a forma pela qual vocês escolhem o empregado. Eu quero te explicar por que você tem tanta surpresa com o empregado, quase igual ovo de Páscoa, que você nunca sabe o que vai ter dentro. E eu tô assim, ouço muito os alunos, as pessoas chegarem, os empresários para mim e falarem assim: Carmen, na entrevista ele era de um jeito, depois quando começou a trabalhar, essa pessoa ficou totalmente diferente, né? Esse é o problema quando a gente vai contratar um empregado. Você não pode deixá-lo para fazer uma experiência, nem um único dia. Você sabe disso? Porque é contra a legislação que você tenha a pessoa um único dia sem registro na tua empresa. O máximo que ele vai poder fazer de teste vão ser tipo 2 horas e ainda assim ele não pode sair produzindo nada, né, de que você vá vender depois. Às vezes a gente contrata um empregado porque ele tem um currículo bonito, aquele currículo todo formatado, né? E aí ele passa lá na sua empresa, ele fala assim: e aí, tá pegando? Tá pegando homem? Tá pegando mulher? Ah, eu tô pegando os dois, né? E aí você acaba pegando e colocando ele pra dentro. E não é essa a forma de se contratar. Hoje eu vou te explicar direitinho por que você contrata a pessoa, você acha que é aquela pessoa incrível e de repente não é exatamente quem você pensava. Aquela embalagem maravilhosa, aquela promessa, né, que era a embalagem, muitas vezes não é a mesma coisa que vem dentro, ok? Qual é o primeiro motivo pelo qual você se surpreende? Você já contratou alguém e se arrependeu depois? Ou sou só eu que já contratei e me arrependi? Vamos tentar entender o que acontece que quando você contrata, a pessoa aparenta ser de um jeito e depois, no dia a dia de trabalho, não tem nada daquilo. É totalmente diferente, né? E se eu te falar que você o contratou errado e que é sua responsabilidade de não ter visto o que é que tinha por dentro? Vamos começar. De onde é que surgiu essa pessoa? De onde é que essa pessoa surgiu? Porque eu já vou te falar. Se você foi na ilusão de contratar amigos, parentes ou indicados, aí você já tem uma boa parte da embalagem, né?
uma boa parte da embalagem. Porque a pessoa vai indicar, ela não vai dizer, olha, eu tenho uma pessoa muito ruim para trabalhar com você. Se você vai contratar parente, a sua tia não vai falar, por que você não contrata seu primo que fica o dia inteiro jogando videogame, né? E se você vai contratar o amigo, como é que você vai falar para aquele cara que saía beber junto com você que não dá para você dar emprego para ele, que o perfil da tua empresa é outro? Então, o primeiro problema, a primeira surpresa de dentro do teu empregado ovo de Páscoa é contratação de amigos, parentes ou então amigos ou indicados, né? Às vezes é o cliente que te indicou alguém e depois você fica numa saia justa, né? Eu conheço muita gente, muitos empresários que acabaram contratando parentes e depois tiveram problemas bastante graves. Esses dias mesmo tinha uma pessoa no meu Instagram falando que o cunhado, né, dela, no caso, começou a discutir, gritar com o esposo dela no meio da produção, que foi uma situação constrangedora. Então, acaba-se tendo esse tipo de problema quando nós vamos fazer contratação de pessoas que são muito próximas da família. Ou quando você contrata pessoas que são parentes dos seus atuais empregados. Por quê? É diferente a relação da família e a relação da empresa. Evite contratar pessoas que depois você não pode mandar embora. Ou melhor, até pode, né? Mas e qual vai ser o problema depois? Na família. No Natal, você vai encontrar com aquelas pessoas. No Ano Novo, você vai encontrar com aquelas pessoas. No velório, você vai encontrar com aquelas pessoas. Porque elas fazem parte da tua família. E assim, eu já perdi amigos por contratar amigos. Eu sei o que é isso. É diferente a relação. Você tem um amigo, uma amiga, e você sai com ela, você se diverte, vocês discutem, vocês conversam sobre todos os assuntos e você está sempre disponível para essa pessoa. Mas na empresa é empresa, nem sempre você está disponível para essa pessoa, nem sempre você está a fim de discutir um assunto. Às vezes você quer simplesmente dar uma ordem, porque você é o diretor. É você quem dirige como é que o trabalho vai ser entregue. E eu entendo que ele é teu amigo, eu entendo que ela é tua amiga, mas nem sempre essa pessoa te vê como sendo o dono da empresa. Principalmente se você usar uniforme, né? Aí, se você usar uniforme, a situação fica um pouco mais difícil ainda. E eu tenho alunos que usam uniforme, eu já usei uniforme, né? Eu tenho até uma foto, César, eu tô com uniforme para você colocar para ilustrar. Eu já usei uniforme bastante tempo e isso começa toda aquela confusão, porque as pessoas acham que você está ali para trabalhar com elas e você está ali para dirigir e fazer a empresa crescer. São atribuições completamente diferentes. Se você quiser estar fazendo a sua obrigação, que é fazer a empresa crescer, dentro da empresa, cumprindo horário, é uma coisa. Se você quiser fazer isso em qualquer parte do mundo, você faz. É aí que começam todas as confusões. Porque a pessoa começa a entender que você tem que estar lá todos os dias junto com ela. Então imagina só, você trabalhando lado a lado, ombro a ombro, daquela pessoa que é tua amiga, daquela pessoa que é na balada com você, ou trabalhando ombro a ombro da tua sobrinha, do teu primo, do teu irmão, né? Sabe aquele irmão que não arrumou emprego e a mãe pede para vir trabalhar com você? Eu não tô falando do teu irmão que é teu sócio, do teu irmão que cresceu na empresa junto com você, não é desse. Tô falando daquele irmão, daquele primo que não arrumou emprego e que a mãe fala, arruma um emprego para ele, né? Ele tá precisando, e daí ele leva lá pra empresa. Outro dia que eu estive numa empresa, tinha um rapaz, ele era estudante de engenharia, mas ele era enteado do dono e a esposa pediu para arrumar um emprego para ele. Ele estava na loja de balconista. Às vezes, você trazer uma pessoa, né, porque é teu parente, para a tua empresa, você tá tirando a oportunidade daquela pessoa crescer, entende? Deixa aquela pessoa crescer. Mas vamos falar, você tá ali, ó, ombro a ombro, trabalhando com a pessoa.
A empresa vai bem, a empresa começa a crescer, ter mais clientes, você contrata mais pessoas e você continua trabalhando ombro a ombro com aquela pessoa. E a empresa cresceu mais e você tem mais pessoas e você sai de férias. Aí você vai para Paris e aí na entrada de Paris, na entrada lá do caminho para a Torre Eiffel, lá na praça, tem aquele monte de haitiano vendendo mini Torre Eiffel. Daí você vai e compra um monte de torres aí, né? E aí você chega na empresa e distribui uma de presente para cada um. E eles ficam felizes? Não. Mas essas pessoas que estão próximas, que é sua amiga, que é seu parente, muitas vezes eles ficam com aquela ideia que pelo fato de você ter uniforme, cumprir horário e trabalhar todo dia com eles, como é que você foi para Paris, como é que você foi para Disney e eles não? Eles começam a achar que você tem exatamente as mesmas atribuições que eles. Entendeu? Como é que a gente faz para fazer um anúncio, ok? O primeiro passo é que quando você vai fazer o anúncio, você tem que parar de ser boca aberta, parar de ficar escrevendo no anúncio tudo aquilo que você quer. Para quê? Para não ser enganado. É igual o ovo de Páscoa, né? Você chega lá, compra aquele ovo de Páscoa enorme, vai ver, não tem nada dentro, né? Tem um bombonzinho assim, sem embrulhar. Então, o primeiro ponto que você é completamente enganado durante a sua contratação é por sua culpa, é porque você escreve o anúncio e você coloca lá: eu quero contratar um vendedor que tenha disponibilidade para trabalhar de final de semana, que saiba bater metas, que seja comunicativo, que seja simpático. Você escreve. E a pessoa que não é besta nem nada, ela lê aquilo e ela escreve no currículo: interesse em bater metas, disponibilidade para o final de semana, pessoa comunicativa. A pessoa vai escrever no currículo tudo aquilo que você escreveu no anúncio. É verdade, acredite em mim. É isso que eles fazem. E aí você pega o currículo e você fala: uau, é tudo que eu quero. A pessoa tem que saber Excel, olha só, ela tem que ter experiência nisso, nisso, nisso. E eles fazem uma maquiagem no currículo. E eles entregam o currículo do jeitinho que você pediu que devia ser esse empregado. Esse é outro ponto que vale a pena vocês anotarem, que é onde vocês são enganados redondamente. E dando continuidade à enganação, geralmente vocês chamam essa pessoa para fazer uma entrevista. Ela vai ficar na tua frente e adivinha o que ela vai falar? Tudo aquilo que ela viu no anúncio. Ela vai falar para você: porque eu tenho disponibilidade para trabalhar de final de semana, porque eu sou comunicativo, porque eu adoro bater metas. E eu tenho uma coisinha para te contar. Até papagaio fala, sabia? Quanto mais velha eu fico, menos eu ouço o que as pessoas falam e mais eu vejo o que as pessoas fazem. E você tá tão envolvido na entrevista que você fica encantado de ter encontrado a pessoa que você estava procurando. Entendeu como funciona? E aí você tá lá todo encantado, encontrou exatamente a pessoa que você estava procurando. E você começa a falar mais sobre a vaga. E você diz: porque aqui a pessoa limpa a prateleira, a pessoa responde nas redes sociais, a pessoa precisa organizar a vitrine, aqui a pessoa tem que atender as ligações telefônicas, responder o WhatsApp, e aqui nós trabalhamos de sábado, trabalhamos de domingo, a nossa folga, a gente troca o domingo pela segunda-feira, e você fala. E a nossa empresa está crescendo e eu não quero gente igual que eu tenho, que chega atrasado, eu quero gente que chegue no horário, eu não quero pessoas que fiquem enrolando, eu quero pessoas que atendam o cliente com simpatia. E você fala, e o seu candidato faz o quê? Olha. E depois você chama isso de entrevista. E quando você termina, você ainda fala: você concorda? E ele fala: sim, é verdade.
Nossa, e ainda você fala dos empregados que você tem, porque aqui tem gente que chega atrasado, eu não quero mais ninguém que chegue atrasado. Aí já começa a sessão de roupa suja. E aí você começa a passar para eles tudo aquilo que você não quer no empregado. E ele fica lá te ouvindo, no seu delírio. Desculpa, mas é verdade. 30 anos trabalhando com empresário. Tem noção de quantas entrevistas eu já vi os empresários fazerem? É de dar medo, é de dar medo. E tá tudo bem, eu entendo que vocês não fazem isso por mal. Por isso que você se sente enganado depois que a pessoa começa a trabalhar. Porque você fala para a pessoa tudo aquilo que você precisa. E você não se dá conta que uma entrevista é para você fazer perguntas. E aí tem mais um ponto que você acaba sendo enganado com o ovo de Páscoa, né? E depois tem problemas. Porque o que eu mais vejo é o empresário escrever tudo no anúncio que ele está procurando, as pessoas vão fazer a maquiagem do currículo, ou então as pessoas, o empresário já fala tudo aquilo que ele quer e tudo aquilo que ele não quer. E aí o empregado, futuro empregado, ele fica assim, tipo, oi, né? E vai concordando, porque ele tá querendo puxar o saco, tá querendo puxar o saco, tá querendo puxar o saco, entendeu? E aí você contrata ele achando que você tá contratando o top das galáxias, né? Eu tô aqui para te ensinar o passo a passo. Eu quero que você saia fortalecido a parar de ser enganado, Primeiro, são todas aquelas indicações que as pessoas fazem, que elas já trazem uma ideia daquele menino maravilhoso para sua empresa. Só que não, né? Então, depois tem aquele parente que está em casa jogando videogame e pedem para você contratar. Não também. Seus amigos, não também. Deixa eles arrumarem. Ajuda eles, distribui o currículo para outros empresários, mas não na sua empresa. É complicadíssimo, é complicadíssimo. Então, você precisa, em lugar de explicar o que você quer, você precisa avaliar. Esse é o nosso próximo ponto. Como é que a gente faz para avaliar? Perguntando. É uma das ideias. O que mais a gente faz para avaliar? Pesquisando. É outra ideia. O que mais a gente faz para avaliar? Buscando informações, telefonando, é outra ideia. O que mais a gente faz para avaliar? Aplicando teste, é outra ideia, ok? Eu vou explicar tudo isso para você, tintim por tintim. Primeiro, que o teu anúncio tem que ter poucas informações, informação básica daquilo que a pessoa vai fazer. E se vocês trabalham de finais de semana ou num horário não muito que as pessoas gostem, coloca lá. Já para repelir os candidatos, ok? Aí você vai receber lá um montão de currículos. Primeira coisa que eu vou te ensinar, e eu adoro quando o pessoal fica escrevendo nas redes sociais. Para que pedir currículo se não é para ler? Claro que eu vou ler, mas eu só vou ler os currículos de quem me enviar um vídeo. A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: em vez de você ficar com a caixa de e-mail lotada de currículos, se você abrir uma vaga de vendas, escreve vendas@gmail.com, vendas2022@gmail.com, produção2022@gmail.com. Cria um e-mail só para aquela vaga. Gostou? Só essa dica vai te fazer economizar um tempão. Porque ficar olhando aquela caixa de currículos, cheia de currículos e ter que abrir para saber do que se trata, já é pesado. Só essa dica a gente já te ganhou tempo aqui nessa live, hein? Você ganhou o tempo que você gastou na live só com essa dica. Próxima dica, você já vai programar a mensagem automática do teu e-mail. Ou você mesmo escreve um por um, Ctrl+C, Ctrl+V. Muito obrigado por teu interesse em participar da seleção aqui com a gente, do processo para vaga tal. A próxima etapa, eu preciso que você me mande um vídeo de no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto. E não é vídeo para que a pessoa vá trabalhar no TikTok, não, é vídeo com um único objetivo: separar quem tem vontade de trabalhar e quem é da conspiração zumbi,
que não vai fazer nada daquilo que você mandar, entendeu? A pessoa vai encaminhar um vídeo para um WhatsApp. Essa é a ideia. Encaminha o vídeo no WhatsApp até o dia tal. Então tem o tamanho do vídeo, o limite do vídeo e dizendo por que eu devo contratar você. A primeira coisa que você vai observar é que se você recebeu 100 currículos, você vai receber no máximo 5 vídeos. Carmen, mas 5 vídeos? Sim, 5 vídeos. É isso mesmo. É em média 5% das pessoas, no máximo 8%, que respondem enviando o vídeo. Por quê? Porque as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Não querem trabalho. E isso não tem nada a ver com a lei LGPD. Você vai pedir um vídeo e esse vídeo não vai ser postado em lugar nenhum. Esse vídeo é para você. E é lógico que você vai ler os currículos, porque não basta saber fazer vídeo. Só que você, em vez de ler 100 currículos, você só vai ler o currículo de quem está afim de trabalhar, que são as pessoas que enviaram. Para quem que eu não uso essa técnica do vídeo? Se a pessoa tem muita idade, se a pessoa não tem celular, se a pessoa é muito humilde, muito simples, auxiliar de auxiliar, de porteiro, cozinheira, às vezes a pessoa tem muita idade, ela é muito simples, aí eu não pediria o vídeo, ok? É muito importante essa informação para vocês. Pro restante das pessoas, todo mundo, pro restante das pessoas, sim, nós vamos estar pedindo o vídeo, sempre. Esse vídeo, ele é para separar quem tá afim, quem não tá afim, porque francamente, né, é só esticar ali, esticou, gravou o vídeo e pronto, mandou 20 segundos. A partir do momento que você recebeu o vídeo, você analisa o currículo, você analisa o vídeo. Ela se preparou para mandar esse vídeo? Ela gravou o vídeo no banheiro, ela gravou o vídeo de qualquer jeito, ela criou um texto, ela sabe falar, ela fala português totalmente errado, tem a ver com aquilo que você quer trabalhar? Aí você já começa a analisar a pessoa e o currículo. Gostou? Vamos continuar analisando? Porque você não pode ter surpresa, igual abrir ovo de Páscoa e surpresa! Não, você não pode ter surpresa, ok? Então, se por um acaso o vídeo tá alinhado, o currículo não tá alinhado, vamos continuar analisando, vamos para as redes sociais. E aí é que você vai para as redes sociais analisar mais informações dessa pessoa. O que eu quero saber das redes sociais? Quais são os valores dessa pessoa, como ela se comunica, quais são os hábitos que essa pessoa tem, para saber se esses valores estão alinhados com os valores da sua empresa ou não. Isso não significa que a pessoa esteja certa ou que a pessoa esteja errada. Significa simplesmente que a tua empresa tem determinados valores e essa pessoa tem outros. Até eu quase caí numa rede social super bem feita, que tinha um LinkedIn impecável, tinha um Facebook maravilhoso, um Instagram incrível. Aí uma pessoa da minha equipe falou assim: Carmen, você não olhou Nossa, sumiu a palavra do aplicativo. Gente, aquele aplicativo, Twitter, isso. Carmen, você não olhou o Twitter? Eu falei, não. É tão impecável todas as redes sociais dessa pessoa, o que pode ter no Twitter? Twitter é a rede do mal. Simplesmente no Twitter tinha fotos da língua dela, com a língua do namorado, cheia de piercing, não é exatamente o que eu gostaria que meus clientes encontrassem. Lá tinha ela vendendo tênis falsificado, camiseta falsificada, falando palavrões de tudo quanto é nome, se posicionando, né, de forma bastante agressiva. Isso não tem a ver com o tipo de profissional com quem eu gostaria de trabalhar do meu lado. Não tem certo? Não tem errado. Simplesmente tem. Essa é a pessoa com quem você quer trabalhar? E você, empresário, é você quem dirige, é você quem escolhe. Tá lá na CLT. É você o responsável por formar a sua equipe. Então, você precisa avaliar. Somente depois de todas essas etapas é que eu vou chamar essa pessoa para fazer a entrevista. E na entrevista, eu vou continuar fazendo perguntas. Eu vou continuar fazendo perguntas na entrevista. Essa é a ideia? Por quê? Porque eu vou continuar
fazendo perguntas para continuar entendendo quem é aquela candidata. E eu quero saber sobre a vida familiar dessa pessoa. Porque fala sério, gente, se essa pessoa tem um filho espalhado com cada avó por aí para criar, se ela não cuida da família, não cuida da mãe, não cuida de onde ela está, como é que ela vai cuidar da tua empresa? Como é que ela vai cuidar das suas máquinas? Como é que ela vai cuidar dos teus clientes? Eu vou avaliar sim como é a relação que ela tem com a família, como é a relação que ela tem, né? Financeiramente com a família, se ela ajuda em casa, se ela não ajuda, se é uma pessoa responsável, e aí você faz as perguntas para entender um pouco mais sobre ela. Se ela é casada, solteira, tem filhos, quem é que fica com os filhos? Eu entendo que as pessoas têm filhos, eu entendo isso, eu entendo, maravilha, mas às vezes a minha empresa é muito pequena. Se a pessoa tem um filho com alguns meses de idade, o filho ficou doente, ela precisou faltar, às vezes isso representa o caos na minha empresa. Então eu preciso avaliar se essa pessoa tem filhos. Muita gente pediu ontem na live que eu falasse sobre as perguntas da entrevista. Muita gente respondeu no meu story que eu falasse sobre as perguntas da entrevista. Tô te falando. Eu começo pela vida familiar e eu peço para a pessoa, me conta sobre a sua família. Eu faço uma pergunta aberta, eu não faço perguntas fechadas e ela vai contar aquilo que ela quiser contar, ok? E depois eu vou buscando mais informações. Ah, você tem um filho de 2 meses de idade, quem fica com seu filho, né? E aí a gente começa a entender um pouco sobre a vida da pessoa, ok? Podemos pedir para a pessoa qual é a rede social dela, porque eu estou em processo de contratação, mas não acho a rede social. Arte Magia, eu não faria isso, né? Eu não faria isso, não. Quando você pede a rede social para a pessoa, fica muito na cara, né, que você quer olhar a rede social dela. E ela vai dar uma arrumadinha. É igual você ir na casa da pessoa sem avisar e você avisar que você vai na casa. O que eu costumo fazer quando eu não acho as redes sociais, eu faço uma postagem na minha rede social. Eu posso postar um vídeo, posso postar uma imagem, né? E eu peço para os candidatos, eu falo assim, olha, a próxima etapa da entrevista, né, da seleção, eu quero que você vá até este post e dou o link para a pessoa. Lá nesse post, eu quero que você se identifique e faça um comentário sobre ele. E esse seu comentário está sendo avaliado. E a pessoa vai ficar com ideia de que é o comentário que vai ser avaliado. E ela vai lá e capricha no comentário. Mas ali você tem a rede social dela espontaneamente. E você entra e passa a conhecer a rede social, ok? Essa é a dica que eu dou quando a gente não consegue encontrar as redes sociais da pessoa. Faça dessa forma que sim, vai funcionar. Depois que você está aí nas entrevistas, perguntando da vida familiar tal, qual é agora o próximo passo? E é muito importante você ter clareza da estrutura familiar da pessoa. Às vezes, a pessoa, por exemplo, ela nem mora na cidade, mas ela pôs o endereço de uma tia. E talvez ela venha para a cidade, talvez ela não venha. Você precisa saber, às vezes ela tem família em outra cidade, às vezes a esposa trabalha em outra cidade ou o marido trabalha na outra cidade, ganha super bem. Ela não vai conseguir trazer a família dela toda para cá, porque ela arrumou um emprego nessa cidade. Então, é muito importante você avaliar isso. Um caso real de um menino de 24 anos que eu entrevistei, ele tinha o 4º filho para nascer em São Paulo, né? Só que os outros 3 estavam cada um no estado brasileiro. 24 anos de idade, 4 filhos. Se ele não se preocupa com os filhos, acha que ele vai se preocupar, né, com a tua empresa? Não vai, gente. Você quer apostar quanto que o menino tá fugindo de pagar pensão? Com certeza. E você contratar uma pessoa dessa fugindo de pagar pensão, você sabe, né? Uma das poucas coisas nesse país que você vê o sol nascer quadrado é pagamento de pensão. Não importa se é jogador de futebol, não importa, né, do que se trata, pagamento de pensão sempre é uma situação complicada. Então, você não pode se envolver com esse tipo de problema. Você precisa avaliar exatamente como é a estrutura familiar da pessoa. Aí, eu iria para a parte de escolaridade, de cursos.
E você vai se surpreender se você perguntar para as pessoas 2 coisas que eu gosto de perguntar. Quer saber? Diga que sim, porque eu vou falar de qualquer jeito. A primeira é quem pagou o curso. Carmen, mas o que é que tem a ver quem é que pagou o curso? Como assim o que tem a ver? Tem tudo a ver quem é que pagou o curso. Quando eu pergunto quem foi que pagou o curso, eu sei se ela fez aquele curso porque ela trabalhava numa empresa e a empresa obrigou ela a fazer o curso porque é o curso dentro do horário de trabalho, ou se ela fez aquele curso do bolsinho dela, se ela pagou do bolsinho dela, com todo o sacrifício, aí tem outro valor, entende? Aí tem outro valor. Então, é super bacana perguntar isso. E a segunda coisa é o que ela aprendeu no curso. Você tem ideia de para quantas pessoas que eu já fiz essa pergunta e a pessoa falou assim, nossa, eu nem lembro. E eu que sou meio bocuda, né? Daí eu falo assim, então por que você escreveu no currículo? Se você nem lembra, nem devia estar no currículo, nem devia ter escrito. Então, é bem interessante quando você começa a entender os cursos que a pessoa fez. E às vezes a pessoa está fazendo faculdade de pedagogia e está querendo uma vaga na tua empresa, na produção. Você já sabe que essa pessoa vai sair? Claro que vai. Às vezes ela faz faculdade de biologia e quer trabalhar em marketing. Ela vai sair. Ela vai sair. Então, tem coisas que são óbvias. Eu me lembro uma vez que na empresa, né, tinha um rapaz que ele queria uma vaga de produção e ele era um fisioterapeuta prestes a se formar. Faltava 6 meses para ele se formar. E eu falei para ele, você deveria procurar, né, uma vaga, nem que fosse de recepcionista, numa clínica de fisioterapia, tal, né? Porque aí você vai estar mais próximo daquilo que você está estudando, porque na produção você vai estar muito distante, né? Ele arrancou o currículo da minha mão e falou assim, eu preciso trabalhar, e não sei o que, e foi embora e fez um escândalo, né? Tudo bem? A próxima vez eu não vou dar dica para ele procurar emprego em algo relacionado com aquilo que ele estuda. Mas você contratar uma pessoa para uma vaga totalmente diferente, um operador de máquina, de produção, uma pessoa que está se formando em fisioterapia, é você saber que aquela pessoa vai se formar e que ela vai embora. Carmen, mas ela precisa trabalhar. Tudo bem, mas tem que ser na minha empresa? Justo na minha empresa? Não, né? Não, né? Então, fiquem atentos. Os cursos que a pessoa faz demonstram aquilo que ela coloca o tempo dela. E demonstram também a forma que ela pensa sobre a vida. Aqui isso que eu vou te falar é super importante. Fiquem atentos à resposta do tipo, nunca tive dinheiro para fazer um curso. Meu pai não me pagou um curso. Minha mãe não pagou. Nenhuma empresa que eu trabalhei pagava cursos. Gente, pelo amor, né? Tem curso gratuito, tem curso em sindicato, tem curso online, tem tanta coisa que você consegue fazer. Você percebe pela resposta dele o quanto ele se faz de vítima da situação. Ou o quanto ele assume riscos da situação. Ah, eu fiz os cursos, paguei com meu dinheiro, investi, porque eu quero crescer, né? Tudo isso você vai avaliando das respostas. E aí eu deixo então a experiência profissional por último. E eu quero saber por que ele saiu de cada emprego. Eu quero saber o que ele aprendeu em cada empresa. Eu quero saber como era a rotina dele, o que ele fazia. Eu vou perguntar, mas como era a tua rotina? Mas o que você fazia lá, né? E eu vou perguntar. E depois que eu tiver todas as informações, uma entrevista, você vai ficar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora. Esse é o tempo normal para uma entrevista. Mas, Carmen, eu não tenho esse tempo todo. Então, seja enganado. Abra o ovo de Páscoa e não vai ter nada lá dentro. Esse é o processo. Se você realmente aprovou essa pessoa numa entrevista, talvez você peça para ela voltar outro dia para fazer alguns testes. Mas que teste, Carmen? Eu não sei aplicar teste. Aprende. Pega lá e coloca, olha a dica, 5 contas de mais. 5 contas de multiplicar, 5 de dividir e 5 de menos. E põe numa folha. Imprime. Entrega para a pessoa.
marca quanto tempo ele leva para fazer. Eu faria um teste desse para pessoas que trabalham com vendas, pessoas que trabalham no administrativo. Eu pediria para essa pessoa fazer uma redação para saber se essa pessoa sabe escrever. É verdade. É verdade. Tem gente que não sabe escrever, tem gente que não sabe se expressar, tem gente que não sabe colocar suas ideias. E então, eu ainda continuaria esse processo com a pessoa. E depois, ela ainda tem que fazer o exame médico, né? Então, ela viria na minha empresa no mínimo 2 vezes antes de eu contratar. E depois que ela fizer o exame médico, aí eu posso começar a falar, inclusive, das regras da minha empresa. Na nossa empresa ninguém usa celular, na nossa empresa o horário é esse, é aquele, tá. E ela vai querer dar continuidade à vaga ou não. É possível que se ela for da conspiração zumbi, como assim não usa celular? E aí ela já nem queira assinar o contrato, nem queira ficar. E aí você pede para ela documentar de que sim, ela está desistindo da vaga. Pessoal, com essas dicas eu tenho certeza que nessa Páscoa você não vai ser enganado. Cuidado, não compre ovos pela embalagem. Quanto mais dinheiro eles gastarem em embalagem, menos dinheiro sobrou para que eles possam gastar no ovo de Páscoa. Então, tomem bastante cuidado, que às vezes aquela embalagem mais simples tem o melhor ovo de Páscoa lá dentro. Portanto, sigam, né, o passo a passo do que eu estou te passando. Você precisa avaliar a pessoa que você vai trazer para a tua empresa em lugar de simplesmente pôr para dentro. Tá pegando gente? Tá. Eu sei que talvez você esteja na correria, eu sei que talvez você esteja fazendo o trabalho que era para tua equipe estar fazendo e que aí você fica desesperado para contratar uma pessoa. Mas é neste momento do desespero quando as maiores bobagens acontecem, né? É neste momento, porque aí você contrata por uma indicação, achando que por indicação vai ser melhor e depois está feita a confusão. Depois, para descontratar, é muito mais difícil, Pense comigo, se a pessoa logo de cara, ela não quer nem sequer enviar um vídeo. Você já imaginou no dia a dia, quando você pedir para essa pessoa fazer alguma coisa? Não vai funcionar. Pessoal, bora lá contratar uma equipe que gere lucro. Pessoas responsáveis, pessoas que você tenha certeza de que tem todo um histórico. E para você ter mais certeza ainda, você também pode ligar e pedir referências na empresa onde ela trabalhava. Sempre telefonando de dono para dono, porque tem uma lei de que você não pode passar referências negativas. Isso é contra a lei. Você pode ser processado por estar impedindo um ex-empregado teu de arrumar emprego. Então, se você ligar para uma secretária, para um RH, eles não vão te passar. Mas se você ligar para dono de dono e fala, olha, eu sou dono da empresa tal, assim, tô querendo contratar fulano que já trabalhou com você, o que você me diz dessa pessoa? Talvez essa pessoa peça para você mandar um e-mail para ela ter certeza que você é você mesmo. E aí você envia e consegue as referências. Nós temos que cuidar muito de quem a gente traz para a nossa empresa. Às vezes a gente passa mais tempo junto com a nossa equipe do que com a nossa própria família. Sem contar que, depois de contratado, existe um risco altíssimo de processos na justiça, separações, né? Então, nós temos que estar atento. E você vai continuar avaliando pelos 90 dias seguidos. E lembrem-se, não são 3 meses, são 90 dias o período de experiência. E se você deixar passar um único dia desses 90 dias, o que é que acontece? Esse contrato passa a ser por prazo indeterminado. E aí, se você for dispensar, você tem que pagar multa, uma porção de coisas. Eu quero que vocês tenham uma equipe que faça a sua empresa funcionar, mesmo se vocês não estiverem lá. Para isso, você tem que pesquisar e buscar muitas informações de quem é que você está trazendo para a tua equipe.